Hoje eu gostaria de compartilhar com você, nessa noite tão abençoada, cheia do mover de Deus, um senso de propósito, Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. E hoje é uma mensagem que pode dar uma direção para a sua vida. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A palavra de Deus diz assim: os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós oramos, declaramos que a tua palavra é tão eficaz, funciona, tem o poder de transformar as nossas vidas. Nessa noite nós declaramos que a tua palavra arderá o nosso coração, assim como os discípulos caminhavam e Jesus falava, que o nosso coração nessa noite aqueça, que o nosso coração pegue fogo. Eu declaro em nome de Jesus, a tua palavra que é santa, pura, vai mudar as nossas vidas em nome de Jesus. Senta um pouquinho em nome de Jesus. Cadê os radicais livres nessa noite? Você não pode ficar quietinho, você foi chamado para fazer barulho. E eu tenho aprendido com o Senhor, que se você não tem um senso de propósito, aquilo que você nasceu, foi determinado, você vai ter sérios problemas. Se você não tem um senso de propósito da sua vida, qualquer coisa que você aparecer na sua vida, você vai aceitar. O problema da nossa geração é que eles não sabem o porquê foram criados e o porquê estão nesse mundo. Você está nesse mundo e Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito é muito importante. E eu gostaria de falar para você nessa noite, que se a menos você não tenha clareza de onde você vai, para onde você vai, qualquer coisa serve. Você sabia que a mulher que está procurando casar desesperadamente, e ela não tem clareza do marido que ela quer, qualquer coisa serve. Aí ela pega o cara mais feio da igreja e casa. Diga misericórdia. Mas aquelas que têm um senso de propósito, ela fala: eu vou casar com um cara bonito. E aí ela casa com o cara bonito. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, se você não tem um senso de propósito, qualquer coisa serve. Nesse trabalho com os jovens, a qual eu tenho caminhado e Deus tem colocado nas minhas mãos, a questão é que quando as coisas vão acontecendo, juntamente com pessoas dentro da igreja, famílias, eles tendem a dizer para nós, de vez em quando, que você está intenso demais com as coisas da igreja. E aí você vai caminhando um pouquinho mais, aqueles que estão dentro da igreja, se você não tem um senso de propósito, as pessoas vão falar: não, eu acho que você está jejuando demais, eu acho que você está fanático demais. Haja visto que tem pais que falam para os filhos: pega as suas malas e vai morar na... Alô? Vou repetir: pega as suas malas e vai morar na... Quantos de nós já não fomos perseguidos, porque o senso do propósito de buscar a Deus é fundamental em nossas vidas. É culto atrás do culto, vão falar para você, é vigília atrás de vigília, é adoração atrás de adoração, é busca atrás de busca. Então, inevitavelmente, de vez em quando vão questionar o seu propósito. O diabo vai colocar em xeque aquilo que você está fazendo para Deus, porque quando você está no mundo, nós vemos que as pessoas que são intensas demais para o mundo, eles são os mais... que têm os salários maiores, eles são os verdadeiros Cristianos Ronaldo, porque ele se dedica muito. E aí quantos aqui têm coragem de dizer que são apaixonados por Jesus? Então a sua paixão vai incomodar as pessoas que estão ao seu derredor. Em algum momento vão falar que você está apaixonado demais, que você está fanático demais, e se não falaram isso para você ainda, é porque a sua paixão é muito rasa ainda. Você vai chegar em um nível tão grande de ser apaixonado por Jesus,
que vai incomodar até os que estão do seu lado. Esse é o nível de paixão. E se você já foi tão apaixonado com Jesus, as pessoas vão falar isso e vão falar para você: calma, vai devagar. Você está muito louco por essas coisas. Você está muito apaixonado. Quantos de nós não somos perseguidos pela nossa paixão por Deus? Esse é o senso de propósito. E eles estão incomodados. E sabe quem estão mais incomodados com o senso de propósito? Às vezes, é as pessoas que estão ao nosso lado e fazem parte do grupo de relacionamento que nós estamos. Inevitavelmente, de vez em quando, eles vão estar incomodados. E sabe onde estão essas pessoas que vão te perseguir de vez em quando? Dentro da igreja. Talvez essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa que Deus colocou para te abençoar demais. Diga glória a Deus por isso. Mas talvez também vai ser essa pessoa que vai te perseguir dentro da igreja. Infelizmente tem sido de cristãos que falam para as pessoas que estão apaixonadas demais: você não precisa, de vez em quando você vai ouvir, que você não precisa ser radical demais. De vez em quando você vai ouvir: você não precisa ser focado demais nas coisas de Deus. Mas aí, o contraste também é verdadeiro, que as pessoas falam: você precisa focar numa faculdade, você precisa focar no inglês, mas não falam para você que você precisa ser apaixonado demais. Não se levanta uma pessoa para falar para você: busca mais, clama mais, adore mais. Inevitavelmente vão falar: você está obcecado demais pelas coisas de Deus. O senso de propósito vai começar a incomodar as pessoas que estão ao seu derredor. Você parece que está obstinado demais. Você precisa estar equilibrado. Vão falar para nós isso. E eu quero te dizer nessa noite que essas coisas são mentiras de Satanás para parar o senso de propósito de Deus na sua vida. Que a menos que você entenda que você foi criado para algo, você foi criado para algo. Satanás sabe disso, e por isso que ele vai querer fazer de tudo para que você pare de buscar a Deus, que você venha no culto desse e adore como nunca. Na verdade, sabe por que as pessoas estão incomodadas demais com a sua busca? Porque você está pegando tão fogo, você está tão incendiado. Quantos incendiados tem aqui nessa noite? Fica óbvio, olha o que eu vou te falar agora, fica óbvio para essa pessoa que você está no nível maior que o dela. As pessoas, elas olham para nós e elas querem nos achar coitados. Ninguém quer ver, e elas olham para nós: coitado daquele irmão, está precisando de uma oferta, coitadinho. Mas quando você sobe o padrão, e aí agora eu estou falando dos apaixonados por Jesus, o sentimento fica óbvio, o contraste, que eles estão mornos demais. Eles não conseguem vir num culto como esse. Está tão morno, então o contraste é tão grande que ele não está numa busca, ele não quer a Deus, e aí ele começa a falar para mim e para você, e aí fica feio para ele, que está morno, frio, soberteriano. Os pentecostais que estão aqui nessa noite, que eles começam a acusar você de estar pegando fogo demais, e aí eles começam a te perseguir. Mas o contrário, sabe qual que é o problema? Não somos nós que queremos a Deus, são eles que não estão incendiados, são eles que não querem, não estão focados. Aí ele fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus não morreu. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus não morreu para você viver um cristianismo morno no piloto automático. Irmãos, não tem como você vir num culto como esse e não sentir Deus. Mas tem gente que sai de um culto como esse e é a mesma coisa, está morno. Tem gente que está do nosso lado e ele começa a nos criticar porque está morno demais. Pode um anjo pregar para ele que a vida dele não muda. E aí eu gostaria, e aí dentro desse sentido da vida, tem 3 coisas fundamentais que a gente precisa pontuar. Em primeiro lugar, existe uma questão de existência. Por que estou aqui? O que estou fazendo nesse mundo? Se você não tem um sentido para a sua vida, esse questionamento vai ser muito complicado.
eu nasci, vamos ver, de gaiato no navio, vamos ver o que vai dar. Sabe o que vai dar? Em nada. A menos que você tenha um sentido para a sua vida, e nós aprendemos o sentido da vida, que é Cristo em vós, é a esperança da glória. Uma segunda pergunta que ecoa nessa questão do sentido da vida, em segundo lugar, há uma questão de significância. Se a menos que você não busque a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, você não tem significância. O homem sem Cristo, ele não é inteiro. Olha aqui para mim, o homem sem Cristo não é inteiro. Sempre vai faltar algo, sempre vai faltar. Ele é uma criatura. À medida que ele se encontra com o eterno, aí ele é inteiro. O homem sem Cristo, ele não é inteiro, falta algo. O que falta? Cristo na vida dele. E aí ele fica com essas perguntas: qual que é o significado da vida? Basta você ter um encontro com Jesus. Em terceiro lugar, a pergunta do sentido da vida, nós vemos que, em terceiro lugar, é uma questão de intenção. E o filósofo britânico Russell disse assim: a menos que você assuma um Deus, a questão do propósito da vida não tem sentido. Se não há Deus, no nosso nascimento foi um acidente. Em outras palavras, se você não tem sentido para a vida, você está de gaiato no navio. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está de gaiato no navio? Eu quero te responder: você não está nesse mundo de gaiato no navio. Você tem um propósito. Deus escolheu algo para a sua vida. E por isso que eu quero te dizer nessa noite, que Deus ama tanto você, que Ele te ama de um nível tão alto, que se só você existisse, Deus te ama em um nível, que Ele não teria como amar uma outra pessoa. O propósito da vida, sem propósito de vida, a vida é um movimento sem sentido. Tem muitas pessoas com 13, 14, 20, 30, 40, 50, que ele não está indo para lugar nenhum. Qualquer coisa serve, e não é isso que nós fomos criados. Você foi criado para algo maior. Enquanto eu estava orando nessa tarde, se você entender essa palavra, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar a sua história, mas você precisa ter um sentido. Qual é o sentido, pastor? E resumindo aqui, eu quero dar 5 pontos, porque depois eu quero gastar um tempo orando, que eu acho que Deus nos criou. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus. Quantos famintos tem aqui nessa noite? Em Efésios 1, do 3 ao 6, diz assim: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Você é filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Eu creio que Deus está levantando uma geração faminta por Deus. Eu creio que Deus está levantando uma geração desesperada para buscar a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você sabe que eu tenho percebido uma questão de fome. Nós, até para ter fome de Deus, nós precisamos de Deus. A menos que você ore e fale: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso ter fome. Nós precisamos ser jovens apaixonados e desesperados por Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, vê a cara dele, se ele é uma cara de satisfeito ou desesperado por Deus. Você não consegue, uma coisa que eu tenho percebido, você não consegue fabricar fome. Você não fabrica fome por Deus. Então você precisa orar, pedir: Deus, gera fome, gera desespero. Nós vivemos uma geração saciada por outras coisas, mas não por Deus. Não por Deus. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida, e nós fomos planejados para agradar a Deus. Então, essa questão de fome é muito importante. Eu percebo que quanto mais fome nós... Quantos aqui gostam de comer? Levanta a mão. Tem fome mesmo? Eu percebo naturalmente
que quando nós temos fome, o que a gente faz, gente? Você vai lá, come a comida e aí a fome vai embora. Espiritualmente falando, no mundo espiritual, quanto mais fome de Deus você tem, mais fome você tem de Deus. Então quanto mais você se alimenta de Deus, mais fome você tem de Deus. Então é uma busca que nunca acaba. Você vai buscando, você vem no culto, você quer ir na vigília, você quer ir numa célula, você não vê a hora de chegar ao culto, você quer adorar ao Senhor, porque quanto mais eu me alimento de Deus, mais eu quero me alimentar dele. Mas pastor, infelizmente tem alguns aqui nessa noite, que estão saciados de buscar Deus. Ele já fala para ele mesmo, eu já conheci pessoas que falam para mim, eu já vivi muita coisa em Deus, não tem mais nada para me viver em Deus. Pastor, não tem ninguém assim aqui, será? Já conheci pessoas, pastor, como é isso? Talvez você está beliscando coisas do mundo, e faz com que a sua fome em Deus acabe. Quantos de nós estamos nos alimentando, espiritualmente falando, de fast food? O problema assim não é nem pecado, mas nós estamos nos alimentando mais de pipoca, de doce, de salgadinho, espiritualmente falando, de fandangos, do mundo. E aí nós nos alimentamos do mundo, aí chega no culto como esse, não consegue dar um glória a Deus, não consegue cair na unção, fica com essa cara de testemunho de Jeová, diga misericórdia, aí fala, eu quero a Deus, vamos transtornar o mundo, mas não consegue ficar meia hora adorando ao Senhor. Fica tranquilo, nós vamos ter uma vigília daqui a pouco, da meia-noite às 5 da manhã, aí nós vamos ver se é faminto mesmo. Mas você está cheio de Doritos, aí você vem para o culto, o culto não foi bom, pastor, o pastor não sabe nem falar. Pergunta é, você está cheio de outras coisas. O problema não é o pastor que prega, ou a banda de louvor que toca, o problema é a fome. Está cheio de Doritos, cheio de fandangos, cheio de pipoca, aí chega para adorar, para buscar ao Senhor. Irmão, Deus podia rasgar o céu sobre a sua cabeça num culto como esse, você podia ter a sua maior experiência, mas nós vemos na Bíblia, Eutico, o que Eutico estava fazendo? Olhando, sentado na janela, o apóstolo Paulo estava pregando por horas, e aí ele estava olhando para a janela, e olhando para a pregação, olhando para a janela, em um determinado momento, o que a Bíblia diz? Diz que Eutico dorme, cai e morre. Tem gente que vem para o culto já morto, parece um zumbi, The Walking Dead, você prega, mas não sai nada, chega igual Moisés, vamos falar para a rocha agora, porque não vai. Mude a dieta hoje, lá em casa, Davi e Esther, eles comem bem, mas existe um problema. Qual que é o problema? É que quando dá comida para eles antes da janta e do almoço, quando você dá alguma coisa para uma criança antes do alimento, da refeição, automaticamente, sabe o que vai acontecer? Alô? Pergunta para o irmão que está do seu lado, qual que é o limite da sua fome nessa noite? Não, pastor, tem gente que veio aqui com o Espírito, que ele quer ver anjo, ele quer ver Deus. Eu falo, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do poder, vou ser curado naquele culto, Jesus vai mover na minha vida. Mas existe um outro tipo de gente que está cheio de fandangos, salgadinho espiritualmente falando. Mude a dieta hoje, mude a dieta. Nós devemos viver uma vida de adoração a Deus. Irmãos, nós fomos planejados por Deus para agradar a Ele, e essa questão de agradar, nós temos que ser pessoas desesperadas por Deus. Segundo o projeto que nós vemos, você foi planejado para viver na família de Deus, assim como o Senhor, Atos 2, 42, 47 diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Juntos em comum são palavras diferentes. Tem gente que até está junto, mas não parece com a gente. Pode até estar junto, mas não parece. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha a necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Olha só como é bíblico fazer churrasco. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simplicidade de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia e os que iam sendo salvos. Em outras palavras, o projeto de Deus, se o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo é viver em comunhão com os irmãos. Mas existe um slogan do diabo que diz que crente morde a gente. Você foi planejado para estar na família de Deus. Aqui é o lugar que você deveria pensar, falar, não, eu quero estar lá naquele culto, porque lá eu vou ver um irmão, ele vai me abraçar, eu vou lá, o irmão vai, você que está enfermo vai ser curado. Mas infelizmente, existe uma ideia, né, que a igreja se tornou algo, não vai para a igreja, não seja fanático demais. A igreja é o lugar mais seguro para você estar. O diabo quer fazer de tudo para você sair da família de Deus. A primeira coisa que o diabo faz para você se esfriar, para você não ser desesperado por Deus, é te apartar da família. Aí você já não começa a vir nos cultos. Você agora é um doutor, uma doutora, precisa fazer o PhD, agora você não tem tempo para Deus. Agora você casou, importa que eu cuide do meu casamento, mas quando era solteiro, era apaixonado. Que o Espírito Santo nessa noite te faça ter revelação que você faz parte da família de Deus. Fazer parte da família. E família, olha aqui para mim, tem problema. Tem irmão que é chato? Aí eu pergunto lá na sua casa, tem irmão que é chato, tem irmão que te manda mensagem atravessada, tem irmãos que é insuportável, mas é seu irmão. Se alguém arrumar briga com ele, o que você faz? A chapa vai esquentar. Aí eu te pergunto, por que você não faz isso dentro da igreja? Por que você não defende as pessoas da igreja? Por que você não defende os da família de Deus? Está ruim, mas eu estou na família de Deus. Conta-se uma história, que tinha uns porco-espinhos, estava muito frio, e eles estavam em grupos, e à medida que eles estavam em grupo, o calor de um aquecia o outro, e um rebelde, eu sou rebelde, saiu e falou, cantou a música, eu sou rebelde, vou fazer da minha vida, eu vou viver a minha vida, os meus sonhos. E aí ele decidiu, eles estavam todos unidos, e um deles decidiu sair, viver a vida dele. Mal ele sabia que ele não ia aguentar o frio, e inevitavelmente ele acabou morrendo. Ele não sabia que, infelizmente, à medida que eles estavam juntos, um espetava o outro, e doía de vez em quando, mas aquilo ali aquecia eles, e um deles decidiu ir embora e morreu. Eu quero te dizer, às vezes está difícil, está ruim ficar ali, aquela célula parece que só tem gente que te odeia, tem irmãos que vão falar mal de você, tem irmão que vai te perseguir, mas eu quero te dizer nessa noite, fique na família de Deus, fica firme na comunhão. Você sabia que a palavra uns aos outros são usados 58 vezes no Novo Testamento? Uns aos outros, fica firme. Talvez esse irmão não é o que você deseja, mas Deus é especialista em colocar pessoas na embalagem que você não gosta. E Deus é especialista em colocar pessoas que talvez você não gosta muito, aquele irmão não gosto muito, mas eu quero te dizer, você vai permanecer firme com essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Terceiro ponto, você foi planejado. Qual que é o sentido, o senso de propósito?
planejado para ser parecido com Cristo. Quando a gente se converte, nós estamos no plano A, nós estamos aqui, nós parecemos com o mundo, nós queremos nos parecer com o mundo, nós amamos o mundo, mas à medida que você vai passando anos da sua vida, o projeto de Deus na sua vida é que você se pareça mais com Cristo, não com o diabo. Infelizmente tem muita gente que parece mais com o diabo do que com Cristo, fofoca, fala mal, a oportunidade dele xingar o irmão, ele xinga. Não aqui, só tem anjos aqui nessa noite. Mas vai chegar um determinado momento da sua vida, que você tem que falar para você mesmo, mas é isso que eu me tornei? Chato, reclamão, tudo está ruim, tudo não presta, o irmão é um inferno, a irmã é um inferno, a minha casa é uma droga. É isso que nós se tornamos? Estou parecendo com quem? A vida do crente é de glória em glória. Não sei se te avisaram, mas esse ano é para você estar mais apaixonado por Cristo do que o ano passado. Cadê os desesperados aqui nessa noite? O ano que vem é para você estar mais apaixonado com Cristo que você está hoje, porque a nossa vida é de glória em glória, de mover. Deus está muito mais interessado com aquilo que você é do que aquilo que você faz. Quando nós vamos liderar a célula, nós vamos mandar gente para o encontro, mas eu pergunto, que tipo de crente você está se tornando? Eu tenho me tornado um cara mais apaixonado por Jesus. Por isso que num culto como esse, se tiver que chorar, chore. Se num culto como esse tiver que abraçar um irmão, abrace. Se num culto como esse, a sua entrega, sabe, o desejo por Deus, o desejo de se parecer com Cristo. No passado, quando colocavam a Bíblia debaixo do braço, as pessoas falavam, aqueles mini crentes lá, os que parecem com Jesus. Que a cada ano que se passa, possamos nos parecer mais com Cristo. Ontem me mandaram uma mensagem de um irmão me mandou uma mensagem meio atravessada, eu contei até 10 para não responder para ele. O velho homem vai responder ou o novo homem vai responder? Aí eu falei, graça e paz, irmão, tudo bem? Estou orando por você, não entendi, não compreendo o que você está mandando, mas eu vou orar por você, por sua família. Ele ainda rebateu, eu não sou otário não. A pergunta é, nós vamos nos parecer mais com Cristo, a beleza do coração de Cristo? Que Deus nos livre, à medida que se passam os anos, nós não sejamos crentes chatos, insuportáveis, que as pessoas não querem ficar do nosso lado. Quando Cristo aparecer, as pessoas queriam estar do lado dele. A beleza de Cristo atrai pessoas, não há nenhum problema de você crescer a partir dele. Então quanto mais nós experimentamos de Cristo, da beleza de Cristo, mais queremos parecer com Cristo. Que a sua casa possa ser um ambiente que Cristo faz parte. Sair desse culto, você chegar em casa, as pessoas olharem para a sua face e falar, está brilhando o seu rosto, você está parecendo com Cristo. Quarto ponto, planejado para servir. Em 1 Coríntios 12, 7 ao 11 diz assim, porque um é dado mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e o outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e o outro no mesmo Espírito a fé, e o outro no mesmo Espírito os dons de cura. Você que está doente aqui, você vai ser curado em nome de Jesus. A outros operação de milagres, a outros profecia, a outro discernimento de espíritos, e variedade de línguas, ou seja, você vai falar em línguas, e a outra capacidade de interpretá-las, mas um só no mesmo Espírito, realizando todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E um outro senso de propósito que você tem que ter, é que você foi planejado para servir. Em outras palavras, eu quero te dizer nessa noite, que você não foi chamado para ficar sentado numa cadeira de plástico, para não fazer nada. Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que você está fazendo para Cristo? Não, pergunta com mais força.
Você acha mesmo que Deus te chamou e te criou sem não fazer nada? Ai, Deus me ama tanto e não vou fazer nada para Ele. Deus me ama tanto que Ele me chamou para ficar sentado e ficar comendo a comidinha, e tem dia que a comidinha não é boa, eu reclamo dela. Você acha que você foi criado para isso mesmo? Todo cristão é criado para o ministério. Todo crente, todo cristão foi chamado e foi criado para o ministério, salvo para o ministério, doado para o ministério, em outras palavras, para fazer alguma coisa. Se você está há anos na igreja e você não se envolve com nada, questiona o seu chamado. Ai, Deus mudou a minha vida, tá, mas e aí? Só isso? Não vou fazer nada. Eu lembro, quando você começa a ler a palavra, nós vemos os loucos por Jesus. Tem algum louco por Jesus aqui nessa noite? Os caras eram tão loucos por Jesus, André, que os caras mandavam o sol parar, e o sol, os caras falavam para a natureza é o seguinte, isso e aquilo outro, e as coisas obedeciam. Os loucos por Jesus ordenavam a chuva, e a chuva parava. Ah, nós vamos descer fogo do céu agora, junta aí, molha. Os caras eram tão loucos por Jesus, que mandava encher o negócio de água e vai mandar fogo, e o fogo descia. E eu quero te dizer, os loucos de Jesus estão me ouvindo aqui nessa noite. Tem muita coisa boa de Deus para operar através da sua vida. E eu quero te dizer, existe muita coisa poderosa que Deus pode fazer através da sua vida. Os caras eram loucos, os caras eram tão loucos por Jesus, que eles queriam. E por último, para a gente orar, o louvor já pode subir. Você foi planejado para uma missão, e essa é a mais importante. Nós vamos pregar uma série de mensagens falando sobre isso, o senso do propósito, porque eu percebo que a menos que você entenda o que você foi criado, não vai para lugar nenhum. E tem muita gente boa, de Deus, regenerado, que serve ao Senhor, e não está indo para lugar nenhum. Diga misericórdia. Quinto ponto, você foi planejado para uma missão. Fala aí para o jovem radical livre que está do seu lado, você tem uma missão. E aqui eu lembro de uma história, de um amigo meu, o nome dele era Ismael, ele está longe agora, ele mora lá em Goiânia, e logo que eu me converti, ele compartilhava das coisas que aconteciam na vida dele. A Carol está aqui, ela sabe quem ele é. Ele subia um monte, e ele orava por pessoas, pessoas eram curadas. Ele era tão louco que ele vinha para a oração, e da oração ele ficava caçando quem ele ia expulsar demônio. Aí ele olhava para você, falava, tem demônio, aí ele orava pelo cara. E aí, no domingo, depois do culto, era o nosso momento de conversar. E ele, Bill, vamos conversar. Aí ele sentava, e a gente começava a compartilhar das coisas que ele fazia. E aí ele falava, eu expulsei um demônio na escola. Você vai expulsar muito demônio na escola. E ele falava para mim, eu expulsei um demônio na escola, e foi assim, foi assado. E eu ficava ouvindo, novo convertido. E aí ele falava, eu orei por uma pessoa, e ela foi curada. E aí ele falava, uma semana eu ouvi, beleza, aleluia. Aí na outra semana ele, Bill, vamos conversar. Aí sentava de novo com ele começava a contar dos grandes feitos. Eu orei por tal pessoa, eu caí na unção, porque ele era muito engraçado, ele tinha um trompete, ele ficava, pui! E ele falava, eu cheguei num lugar, e aí ele compartilhava, aí chegou um determinado da conversa, falei, Ismael, chega, eu não quero mais te ouvir, saí. E aí eu fui para a rua, e eu falei para Deus, e eu gritei, falei, Deus, quando vai ser a minha vez? Quando que eu vou começar a orar por as pessoas? Deus, quando que eu vou orar por uma pessoa, ela vai ser curada? Era o meu desespero, porque ele estava tentando me discipular e colocar uma missão dentro de mim. Tem muito crente que ele está tão ligado com os fandangos desse mundo, com as coisas desse mundo, que ele perdeu o senso da missão.
e aí ele está confortável de não ser nada, de não contribuir na casa de Deus. E ele falava dos milagres, e ele falava das coisas que aconteciam, ele falava do tanto de pessoas que ele mandava para o encontro, e eu ficava furioso com aquilo. Tem gente que está, e ele perdeu o senso da missão. Que Deus nos livre de ser jovens radicais livres, que perderam o senso da missão, e a vida está se passando. Ontem eu tinha 14 anos que eu cheguei na igreja, hoje já passaram 20 anos que eu estou servindo a Cristo, 20, e a mesma indignação que eu tinha na época, eu tenho hoje. Eu não aceito ir para o encontro e não mandar ninguém para o encontro, eu não aceito vir para o culto, vou vir para o culto e não fazer nada, não ajudar ninguém, eu não aceito não passar por um lugar e não evangelizar uma pessoa. Nós fomos planejados por uma missão, e eu falei um dia: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu quero fazer parte desse mover, eu quero fazer parte desse mover. O que é para fazer, Pai? É para curar, é para levar a palavra, é para, e aí Deus pode colocar um senso no seu coração hoje, que Deus só pode dar uma resposta para nós nessa noite, a menos que você faça da rua o seu púlpito. Jamais você vai ter um púlpito dentro da igreja, a menos que você saia para evangelizar, a menos que você compartilhe do evangelho, que é o senso daquilo que Deus criou, não vai chegar em lugar nenhum. Aí as pessoas começam a falar: parece que as coisas mudaram. Não foi que as coisas mudaram, é que o seu coração está distante de Deus faz tempo. Porque quanto mais eu me alimento de Deus, quanto mais eu quero as coisas de Deus, mais aquela fome vai crescendo, vai aumentando, e eu vou querendo as coisas de Deus, eu vou me alimentando mais, e é uma sarça que pega fogo, e eu não sei se ela me consome, ou se eu consumir aquela sarça, mas a coisa cresce dentro de mim. Eu quero te perguntar nessa noite, você tem que orar: Senhor, eu quero ser um canal do poder de Deus para essa geração. Mauá ainda não conheceu a Cristo como deveria. Tem muitas pessoas ainda que estão, nesse exato momento, se prostituindo, estão perdidas na escola, e sabe quem são os loucos que vai mandar parar as coisas? Recebe agora o que eu vou te falar. Deus vai colocar uma autoridade na sua vida agora, que você não tem ideia do que vai acontecer com você nos próximos dias. Eu sinto uma unção para liberar aqui nessa noite, de libertação, de cura, de milagres. Você vai começar a chegar em alguns lugares, e Deus vai te dar uma palavra profética. Receba. Deus vai te dar o raio-x da pessoa. A pessoa está com síndrome de ansiedade, você vai chegar, você vai conseguir discernir isso. Sabe o que é isso? São os loucos. Fica os loucos de pé, que nós vamos começar a orar.